Estamos recebendo no Consumidor RS dessa semana, vice-presidente da Icatu Seguros, presidente da Rio Grande Seguros e Previdência, César Salti. Bem-vindo ao Consumidor RS, César. Prazer para mim, Apple. Prazer estar contigo aqui, à tua disposição. Alegria nossa. César, nós essa semana divulgamos no portal do Consumidor RS que a Icatu Seguros é eleita pela segunda vez a melhor empresa do setor em satisfação dos clientes. Como é que se consegue um grau de satisfação tão grande no mundo competitivo hoje e relações de consumo massificadas, como são os seguros de vida? Muitos clientes. Apple, tu sabe que eu não esperava uma pergunta menos complexa de ti, né? E muito menos uma ênfase diferente a essa. De uma maneira geral, talvez isso seja a resposta mais difícil para se dar. Não é uma resposta objetiva, não é uma resposta simples, não é uma resposta única. Mas o tempo inteiro... mas pode-se dizer o seguinte, seria até uma resposta antiga, porque é uma resposta quase que bíblica. Sabe aquela questão de o tempo inteiro tu tentar te colocar no lugar do teu cliente? O tempo inteiro a gente tentar fazer o que a gente gostaria de receber enquanto serviço. A gente atua num segmento de mercado muito complexo, porque nós somos seguradores de vida, né? Então imagina que um segurador de vida, ele tem como cliente qualquer pessoa, por um lado, mas enquanto tu tem que prestar o atendimento, tu tem alguém que vem com alguma fragilidade emocional. Porque quem é o beneficiário de um seguro de vida? É alguém que perdeu um ente querido, que lhe colocou como beneficiário, ou alguém que ficou inválido, via de regra. Então, o nosso cliente, enquanto prestação de serviço a ele, ele vem sensibilizado. Ele vem sensibilizado. Então, a gente precisa ter uma dose de empatia no processo absolutamente alta. Fruto da pandemia também, eu te coloco uma outra coisa importante. As pessoas estão ainda mais sensíveis. Concordo. Então, a gente tem que errar muito menos. Óbvio que eu digo errar muito menos, e tu vai dizer o seguinte, pô, mas se vocês são complacentes com erro, não, absolutamente contrário a isso. Mas a gente tem que estar ciente que o erro é uma necessidade, uma oportunidade de aprendizado, e que o erro em algum momento vai surgir. Quando eu falo da região sul, por exemplo, a gente está falando de 3, 4 milhões de clientes. A gente está falando de 200, 300 indenizações decorrentes de morte ou invalidez por dia. Por dia? Por dia. A gente tem muitos processos, porque, óbvio, a gente tem uma parte significativa da sociedade como nossa cliente, digamos assim, e a gente tem que estar muito próximo, porque não interessa valor, não interessa tamanho de cliente. Concordo. Cada um vem com uma perda exatamente igual. Cada um vem do tamanho, com uma dor, digamos assim, eu vou falar da questão da perda, mas vem com uma dor exatamente igual. Então, tu tem que estar o tempo inteiro olhando para o processo, dizendo o seguinte, se essa pessoa que está sendo beneficiário aqui de uma operação de seguro fosse o meu irmão, ele estaria bem atendido? Se fosse, o caso seja um amigo meu, eu vou estar orgulhoso do serviço que eu estou prestando ou não? E isso, Apple, é uma necessidade dinâmica de melhoria. Porque tudo aquilo que, há um tempo atrás, o teu cliente entendia como desejável num atendimento, hoje ele entende como imprescindível no atendimento. Entendi. E amanhã ele vai ter outras necessidades. Então, te respondendo já objetivamente, isso é uma busca constante por tu tratar o outro como tu gostaria de ser tratado. Quer dizer, é uma visão humana. Absolutamente. Não existe outra hipótese. Até eu defendo sempre que pessoas com visão de humanismo no processo criam mercado,
e conquistam clientes, ou mesmo criam mercado e desenvolvem produtos. Produto e mercado, eles são consequentes de uma visão humanista de atendimento. É isso. No meu ambiente de negócio, no nosso segmento de mercado, não existe outra alternativa. Eu tenho que me diferenciar pelo atendimento ser absolutamente perfeito. E quando não for, a gente tem que entender que aquele problema ou aquela situação que surge é uma oportunidade de a gente retificar ou corrigir o processo como um todo. Eu te assisti numa live na Federação sobre o novo normal e entendi a tua visão e concordei com a tua visão de que as relações de consumo pós-pandemia serão muito mais delicadas e fundamentadas em relações absolutamente honestas. É por aí, não é, César? Na realidade, Apple, o nível de transparência está cada dia maior. E isso a gente poderia dizer que as relações estão cada dia melhores. O nível de lucidez das pessoas está cada dia maior. Eu tenho uma sobrinha de 7, 8 anos e ela não sabe escrever ainda. Não, desculpa, ela tem menos, ela deve ter uns 5. Ela não sabe escrever, mas ela baixa aplicativo. É mesmo? Eu tenho um sobrinho de 8 ou 9 anos que qualquer coisa, qualquer tema que tu pergunta para ele, ele consulta no Google e estabelece um diálogo contigo. Que coisa, né? Daqui a alguns anos, esse menino não vai mais ser um menino, verdade. E ele vai ser um homem com acesso ou já educado para ter acesso à informação. No momento que tu tem lucidez do outro lado, não resta outra hipótese além de ter uma relação absurdamente transparente e de igual. Então, assim, a pandemia, para o meu segmento de mercado, ela gera lucidez. Tá? O que é a lucidez? É as pessoas passarem a ter sensação de finitude. As pessoas entenderem, olha, eu sou um pouco mais frágil do que eu imaginava. Então, eu sou vulnerável. Eu estou falando como segurador. Claro. A pandemia acarretou uma antecipação da transformação digital de todos. A transformação digital gera acesso à informação. E o acesso à informação para um público que tem, digamos assim, cada vez mais, ou que nasce cada vez mais digital, significa informação, conhecimento, estabelecimento de debate. Claro. Não há outro caminho a não ser não é total, é um excesso de transparência. Eu vou te dar transparência até aquilo que tu não quer hoje, mas vai querer amanhã. Entendi. Entende? Então, assim, eu parto muito desse princípio. A gente vai sim, eu vou voltar, é um conceito quase que bíblico, mas a gente vai sim ter que o tempo inteiro tratar o outro como quer ser tratado. Exatamente. E entender que o outro tem o mesmo nível de conhecimento que tu para estabelecer diálogo sobre o que quer que seja. Então, a relação, ela só pode ser baseada em princípio de confiança e de transparência absoluta, senão ela não resiste ao tempo. Perfeito. Eu vi a Icatu nascer, eu vi essa seguradora nascer, e hoje essa potência é a maior seguradora independente do país. Olha, eu vou dizer uma coisa, o trabalho de vocês é simplesmente excepcional. Eu orgulho muito, sabe, de conhecer a história dessa companhia. E agora temos essa parceria com o Banrisul na Rio Grande Seguros e Previdência, que está indo muito bem também, né, César? Tá, é uma JV feita entre Icatu e Banrisul, é uma outra companhia de seguros, é uma companhia de seguros que está muito sólida, está crescendo muito. Ela já, no primeiro semestre, ela adquiriu o consolidado entre vida, previdência e capitalização. Já adquiriu um patrimônio líquido superior a 220 milhões de reais. Nossa. É uma companhia que, entre vida, previdência e capitalização, esse ano, ela movimenta mais de 2 bilhões de reais. Meu Deus, que maravilha. E ela já figura como a 14ª maior companhia de seguros do Brasil. Que coisa. Então, é uma companhia e que também ela está sendo absolutamente muito cuidada para ela manter os níveis de crescimento, buscando sempre ter um nível de entrega que sejam inquestionáveis. Né? Claro. E a gente tem, nesse caso, assim como sócio,
a equipe do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que tem sido incansável no objetivo de fazer a companhia não só crescer, mas crescer em entregar. E a gente se orgulha muito do carinho e do cuidado que eles têm com a operação como um todo, né? E está sendo uma operação absolutamente relevante já, porque é a maior companhia de seguros com sede no sul do Brasil. Que coisa! Então, obviamente, tu vai lembrar, né? Mas a gente tinha no sul companhias relevantes, como a Novo Hamburgo Companhia de Seguros, ou como a Companhia União de Seguros Gerais. A Previsul. A Previdência do Sul. E essas companhias, na realidade, inspiram a gente a fazer com que uma companhia gaúcha tenha também a expressão que, por exemplo, a Companhia União um dia teve no cenário nacional, a relevância que teve para a população do estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, esse é o César Salt, jovem executivo, vice-presidente da Icatu Seguros, presidente da Rio Grande Seguros e Previdência, ele que é um líder empresarial nosso aqui do Rio Grande do Sul, que muito nos orgulha. O trabalho de vocês é muito relevante, César. Parabéns. Muito obrigado pela participação conosco. Tem algum recado final para o nosso telespectador, César? Eu acho que no momento esse de insegurança, de uma maneira geral, a gente tem que ter uma visão positiva, né? A gente tem que entender o seguinte: independente de qualquer coisa, vai passar. Vai passar. Tem uma parábola que eu gosto muito, que é de um pai que presenteia um filho e entrega para o filho um anel e diz, e onde está gravado dentro, vai passar, e diz para o filho: quando tudo estiver maravilhosamente bem, seja humilde porque vai passar. E quando tudo estiver maravilhosamente ruim, né, usando como brincadeira, respira porque também vai passar. E esse é o ponto. Em determinado momento da vida a gente tem que ter humildade, em determinado momento da vida a gente tem que ter perseverança. Agora está um pouco na fase da perseverança, mas vai passar. Saúde para ti, saúde para o teu público, estamos juntos. É um prazer estar contigo e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado, um abraço bem carinhoso. Eu que agradeço. Grande abraço. Nossos cumprimentos a todos os funcionários da Icatu Seguros, atendimento humanizado. É isso que nós, consumidores, esperamos dos fornecedores.